simplesmente imprensa portuguesa vai à loucura e tá com inveja pela qualidade que os times brasileiros estão a apresentar nessa Copa do Mundo. Eu quero saber uma coisa, mano. Vocês preferem jogo entre brasileiros e europeus ou brasileiros e portugueses? Porque tá a ser um movimento bom do caraças. Por favor, se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos. É básico pra vocês. E se liguem só nesse vídeo porque tá bem quente. Amanhã tem mais jogos. Hoje já teve o jogo do Palmeiras. Mano, está cedo demais esse Mundial. E não vi, mas frustra-me porque eu sei como os brasileiros olham para esta competição. Sei como é que os europeus não olham. Ainda hoje o meu cunhado mandou uma mensagem a perguntar assim: alguém do Benfica liga a esta competição? E eu respondi-lhe: se o Ajax estivesse lá, tu ligarias. Porque não está, não é? Mas é um pouco a sensação que há muita gente, embora eu acho que os benfiquistas, e eu acho que a equipa do Benfica está focada. Claro. Não tenho ainda dúvida sobre isso. Claro. Mas não sei se toda a gente estará. O Bayern está, claramente. Não, as equipas que lá estão para ganhar. O Atlético Madrid levou a sério. O Atlético Madrid levou 4, mas tentou. Não. Acho que hoje o Inter vai levar isto a sério também, mas o muito engraçado é mesmo olhar para o outro lado do Atlântico e ver, eles fazem daquilo o acontecimento do ano e eles têm que ganhar um jogo aos europeus, senão aquilo vai acabar mal. É uma frustração. Foi o Palmeiras. Eles ontem já estavam pelo Boca. Era isso que eu te ia perguntar. Será que é a única altura do ano em que brasileiros e argentinos puxam uns pelos outros? É capaz de ser, porque eu vi jornalistas brasileiros que muito prezo ali com uma ponta de frustração. Se não fosse o gol do Otamendi, era a primeira vez em não sei quantos anos que uma equipa da CONCACAF ia conseguir ganhar a uma equipa da UEFA. E eu pensei, isto não estou a ler isto. Na Libertadores matam-se e agora no Mundial quase que fazem uma aliança. Mas é engraçado, eu acho que isso é bom e faz muito pela competição. E a FIFA bem precisa que haja estes mediatismos à parte para puxar a competição para cima, que eu acho que só vai atingir o auge quando chegarmos ali às eliminatórias e aparecerem os jogos com as equipas mais favoritas. Nem ia dizer... Últimos 30 segundos. Ia dizer sobre o salto ilógico que eles dão, que é, do nosso ponto de vista, aquilo aparecem jogadores debaixo das pedras, no Brasil e na Argentina. E depois, mal dão nas vistas, vêm logo para a Europa. E, portanto, como é que as equipas lá poderiam ser melhores do que as europeias? É aquilo que nós pensamos. E eles fazem tudo por recusar esta ideia e eu percebo que o façam. E então encaram isto tão seriamente. E a mim dá-me a sensação que ainda não vi. Por isso é que eu estava a perguntar pelo Borussia. Dos outros clubes europeus que vi jogar, não vi isso acontecer. Que os europeus olham sempre para estas coisas, talvez pelo histórico que nós vimos da Intercontinental e do Campeonato com menos clubes, que os clubes europeus só davam o máximo quando era na final, não era? Como o Benfica. A única diferença entre o Palmeiras e o Boca Juniors é que o Palmeiras joga a bola e o Boca Juniors joga muito à pancada. E por isso as equipas sul-americanas são assim não as brasileiras que mudaram, nunca foram muito disto e hoje em dia também fruto do trabalho que os treinadores portugueses fazem no Brasil, são equipas com outro registro completamente diferente do que são as sul-americanas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, etc. Desculpa, Nuno. Quer as equipas argentinas, quer as equipas brasileiras já têm um ritmo competitivo que as equipas portuguesas não têm, ou melhor, as equipas brasileiras e as equipas argentinas estão nesta altura já numa fase de arranque da época. Não, já estão bem mais à frente. Bem mais à frente e nós, por muito apaixonados que sejam pelo futebol, por mais extraordinário que seja o ambiente à volta, a verdade é que este é o futebol típico sul-americano. É o futebol... Mas não o brasileiro. Não o brasileiro. Pois, mas é o típico futebol sul-americano. Se quiseres, o futebol latino, ou hispânico. Porque é um futebol muito agressivo, muito violento, mais do que viril, é virulento. É violento. E depois com muitas estratégias de queimar tempo, os jogadores sempre no chão, a simularem lesões e outro tipo de provocações. O episódio até para nos ajudar a perceber esta rivalidade Portugal-Brasil, porque é que está a haver tanta complicação em perceber se o Palmeiras era candidato ao título em Portugal ou não. Artur Casada, TNT Sport, disse bem? TNT Sport, perfeito. Artur, como é que estamos a ver aí este Mundial? Vocês só me chamam aqui na hora da confusão, tem que ser confusão, é brincadeira. Nas redes sociais fervendo, clamando por mais jogos entre brasileiros e portugueses, entre sul-americanos e portugueses, porque vimos bons jogos, 2 empates, que deixaram muitas dúvidas, né? A gente poderia aqui dar as mãos e falar, não tem competição entre sul-americanos e portugueses, vamos parar com essa briga,
mas no final das contas a briga não acaba nunca. Achas? Depois daquele Benfica-Boca. E ainda bem, também isto tem que ter algum sal, não é? Está na Isso altura é de criarmos uma competição luso-brasileira, ou vá, Argentina luso-brasileira. Eu acho que é a Supertaça Pedro Álvares Cabral. Olha, boa, isso é bom. Quem é que disse? A malta nas redes. Nas redes. É. Supertaça Pedro Álvares Cabral. Ainda vai dar mais polêmica, né? Ou Dom João II, né? Foi Dom João que fez a independência ao Brasil. Dom Pedro, não, Dom Dom Pedro. Pedro. O nosso primeiro de vocês, 28º. Esse desertor teve medo da guerra. Eu vou-te dizer, eu acho que ainda bem que está a ver isto, porque isto está a ser muito mais interessante do que o jogo cabeça de cartaz até agora, que podias dizer que era o PSG Atlético Madrid, não teve assunto, fez lembrar aqueles jogos de digressões nos Estados Unidos, de pré-época, típico, né? Portanto, estes jogos trouxeram-nos aqui alguma emoção. Não, mas estamos a ter bons jogos, estamos a ter uma competição relativamente interessante. É claro que os europeus estão com... Pelo menos os grandes europeus estão a cumprir para já, o Chelsea, o Bayern Munique, então nem se fala, o Paris Saint-Germain também, e certamente isto quando chegar à fase mais final vamos ter os principais europeus, vai ser quase uma Liga dos Campeões, mas eu estou a gostar, acho que está a ser entretida a competição. Principalmente os ingleses, né? Eu vejo muito a imprensa inglesa tratar de uma forma banal, mas no geral eu tenho visto mais atenção, afinco dos europeus com relação à competição. Está me surpreendendo pela positiva. Algo, mesmo não o meu time, o meu clube no Brasil, não estando no Mundial, eu gosto de ver os duelos de brasileiros contra europeus. Isso é uma coisa inerente para quem gosta de futebol no Brasil. Não, mas acho que muitos de nós, e eu próprio, fiquei surpreendido com a forma agressiva com que o Boca Juniors joga. Eu lembrava-me daqueles Boca Juniors há 10 anos que tinham sempre 2 ou 3 figuras do futebol argentino, e agora esse já não é o caso, e acho que apanhámos aqui um choque um bocadinho grande, ou pelo menos eu apanhei, mesmo que já me tivessem dito que o Boca Juniors era assim, eu não estava à espera que fosse tão assim. Aquela segunda parte foi inacreditável. Tu já estás mais habituado a este Boca Juniors. Parecia Libertadores, claramente. Exato, era exatamente essa a minha pergunta. Eu acho que o benfiquista em geral e o público que assistiu o jogo aqui em Portugal tomou esse choque de realidade que nós estamos acostumados lá no Brasil toda quarta-feira à noite no jogo de Libertadores, jogando com o Boca Juniors. Quantas vezes eu vi times brasileiros melhores do que times argentinos, especialmente times do Boca, acabarem eliminados da Libertadores porque o Boca fez esse tipo de jogo. Nós chamamos no Brasil de catimba, né? Mas é o antijogo, enfim, entrar na mente do adversário, fazer com que o adversário perca a cabeça, provocar muita porrada, muito jogo parado, ainda mais quando eles saem na frente. Que o Benfica, e aí tem uma parcela de culpa significativa do próprio Benfica, tomar 2 gols do Boca Juniors, que é um dos Bocas mais frágeis da história. A gente não tá falando do Boca do início dos anos 2000. Que Riquelme e Esteves, né? Pois é, que competia com... Como a imprensa aí, como os torcedores enxergam o Campeonato Mundial da FIFA, enxerga como nós aqui, enxerga como a Globo, com a Cadê TV, e nós que não temos os direitos, passamos tudo, falamos de tudo, assiste todos os 62 jogos. Qual a ideia do português? Como que o torcedor português enxerga os títulos mundiais que tem o Porto, o Benfica, que são 2 clubes excepcionais, e também em termos de classificação da primeira fase do Porto, meu querido Bruno Andrade? Um abraço, Neto. Um abraço para todo mundo. Eu vou responder por Portugal, não pela Europa inteira, por um motivo muito claro, porque os portugueses que participam no Mundial de Clubes, o Porto e o Benfica, estão levando muito a sério o Mundial de Clubes, os jogadores, os treinadores, os torcedores, por 2 motivos óbvios, vai, Neto. Primeiro, pela importância do primeiro Mundial com 32 equipes, são 2 equipes acostumadas a irem longe do ponto de vista internacional. O Porto é campeão mundial, o Benfica é campeão mundial, mas na ótica do torcedor, eu consigo perceber também o seguinte: como o Sporting foi o principal clube na temporada, ganhou o título nacional, ganhou a Taça de Portugal, tanto o Porto como o Benfica entraram pressionados na competição. Então não foram para os Estados Unidos para poder viajar. Foram, na verdade, para tentar evoluir, marcar presença forte. Não vou dizer tentar ser campeão, mas reforçar um trabalho contestado. Hora do Martim Anselmi, o argentino do Porto, hora do Bruno Lage, ex-Botafogo. Está a ser um momento estranho para todo mundo com esses jogos entre sul-americanos e brasileiros sul-americanos. Mas era isso que nós precisávamos, era alguma coisa dessa, era alguma pimenta dessa. Agora é só esperar para ver como vai acabar tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, inscreve no canal para mais, até a próxima e fui.